Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo resucitó. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo resucitó. Oh, cuán hermoso, oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo resucitó. Nadie es más grande, Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo resucitó. ven ante. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él. Hasta un día llegar frente a Él. De su amor a todos contaré. Cristo te llama. Cristo te llama. Hasta un día llegar frente a Él. Hasta un día llegar frente a Él. De su amor. De su amor a todos contaré. Cristo te llama. Ven ante su altar. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su altar, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Digam graças a Deus. Que assim seja. Eu queria, antes de falar, colocar para você testemunho, que é bueno que você veja essa história, e principalmente para que você possa entender que nenhuma luta é em vano. Às vezes a pessoa se enfrenta a determinadas situações onde todo está contrário, todo lá hace pensar que o melhor é desistir, o melhor é deixá-lo, já não há mais nada que fazer. Mas nós vamos ver na história deste jovem a importância de uma madre que nunca desistiu, a importância da madre nunca rendir-se, mesmo quando o próprio filho lhe hace crer que não vale a pena o que ela está sendo, de que ela está perdendo o tempo. Mas quando a pessoa ela entende o poder que ela traz adentro, quer dizer, o poder de Jesus, o poder da fé, então isso nos hará enfrentar o que seja, hasta que logremos o objetivo que temos. Amém? Por favor, pode colocar a história. En la Iglesia Universal yo aprendí sobre la palabra de Dios, sobre lo que era el cielo y sobre lo que era el infierno, pero yo escogí el infierno.
qué? Calma. Después de alejarme de la iglesia, comencé a involucrarme con varias amistades del mundo. Comencé a salir de la casa escondido de mis padres. Yo comencé a tomar aguardiente, empecé a usar inhalantes y en una ocasión que tuve una discusión con mi madre dentro de la casa, yo decidí irme de la casa. Y allá en la comunidad donde vivía, logré con algunos compañeros rentar una choza ahí en el fondo de la comunidad, cerca de un drenaje, un lugar todo sucio, que para mí poder sobrevivir en aquel lugar, yo pasé a robar. Todos los días mi pensamiento era cuál era la maldad que haría, solo que a través de amistades, de influencias, yo conocí el tráfico de drogas. Yo sentía allí en el tráfico de drogas como si fuera el rey, como si tuviera poder. Ahora voy a ser feliz de verdad, porque dinero no me falta, drogas no me faltan, solo que era un odio tan grande en mi interior, una tristeza tan grande que parecía que había alguien colocando un cuchillo en mi pecho y se quedaba girando aquel cuchillo. Y en esta imagen aquí podemos ver mi mirada. Era una mirada vacía, una mirada de tristeza. Este día justamente estaba usando droga en mi cuarto y en este día venían varios pensamientos de muerte en mi interior. Yo siempre buscaba un escape para llenar aquel vacío que estaba en mi interior. Y entonces, cuando cumplí mis 17 años, yo terminé siendo llevado a un internado. Mi mamá me iba a visitar en el tutelar y yo le miraba en el fondo de los ojos y le decía: mamá, yo soy ladrón, soy criminal, yo crecí así y así moriré. No necesitas tener esperanza de que voy a cambiar. No necesitas esperar que salga de aquí. Si quieres, mejor ya ni vengas a visitarme, porque saldré de aquí peor. Yo la veía y decía: voy a matar, a robar y destruir. Yo nací para eso. Y eso es lo que soy. Soy ladrón. En la vida del crimen, yo tenía un compañero que era más que un amigo mío. Él era mi primo, que está aquí conmigo. Yo no sabía cómo era y él me dijo: no, vamos, nosotros vamos a robar, vamos a hacer dinero y regresamos. Entonces todo lo que aprendí inicialmente, la primera patada inicial fue con él en esta vida. Es decir, hiciste un discípulo para el crimen. Sí, hice un discípulo para el crimen. Yo comencé a llevarlo a lugares donde robaba y él comenzó a usar drogas conmigo dentro de la casa. Yo comencé a presentarle varios tipos de droga. Yo lo veía como un espejo, una referencia, ¿no? Él siempre tomó actitudes primero y no dependía de nadie. Y de ahí yo un día estaba ahí robando y de repente llegó una noticia: tu primo fue preso. De ahí en adelante fue cuando yo me descarrilé y me presentaron una droga llamada K9. Yo no dormía sin esa droga, yo no comía sin esa droga. Yo llegaba al punto de despertarme y lo primero que hacía era ir allá a usar aquella droga. Y allí, totalmente adicto, cuando me di cuenta, ya estaba hacia 4 meses viviendo en la calle. Después de un tiempo me soltaron y mi mamá, ella me hizo una invitación. Yo rompí allí mi corazón. Yo fui totalmente sincero con Dios. Yo le dije a Dios: Dios, yo no tengo paz, yo no tengo alegría, yo no tengo ganas de vivir. El Señor dijo que era para que viniera al Señor los que estuvieran cansados y cargados, y vengo al Señor. Entonces quiero tener ese alivio ahora. Quita de mí todo eso que es malo y coloca dentro de mí aquello que es del Señor. Fue como si un camión se me quitara de encima y yo estaba con una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Yo recibí la invitación del domingo de la última chance en la Iglesia Universal. Yo entré aquí triste, cabizbajo,
con un peso en el pecho, pero hoy salgo de aquí ligero. Y realmente en ese día yo salí ligero de aquella reunión. Y al otro día yo tomé una decisión de entregarle mi vida al Señor Jesús, de bautizarme en las aguas. Y yo fui participando de las reuniones, seguí yendo a la iglesia, hasta que vino la hoguera santa de Israel. Y yo entendí lo que era la hoguera santa de Israel, que era vida por vida. Cuando yo pasé por el altar, yo le dije a Dios, Dios mío, si el Señor no me da su espíritu, me voy a alejar. Y yo quiero tener esa experiencia con el Señor. Yo quiero ser tu casa. Entonces, habita en mí para que nunca más venga a alejarme. Y en aquel altar yo dejé todo mi pasado. Yo dejé el Christopher criminal, el Christopher malo, el Christopher que usaba drogas, que tomaba, que robaba, que era traficante. Yo le dije a Dios, soy tuyo. Yo le dije, soy todo tuyo. Yo buscando allí a Dios con todas mis fuerzas, con mi todo, yo fui bautizado con el Espíritu Santo en aquel día. Fue un momento más increíble en mi vida. Yo escuché la voz de Dios. Dentro de mí, en mi interior, Él habló, soy tu Padre, cree en mí. Y allí yo dije, Dios mío, yo creo en el Señor. Yo le dije, Dios, ahora sí, soy tu hijo. Y me vino una fuerza sobrenatural. Puedo decir que me volví la persona más feliz del mundo. Y aún yo diciéndole a mi mamá, allá en el tutelar, mirándole en los ojos, le dije, mamá, soy ladrón, soy criminal, que no iba a cambiar. Ella me miraba con los ojos de la fe y decía así, hijo, te vas a dormir con una mente y despertar con otra. Y realmente aconteció lo que ella estaba determinando allí. Yo cambié todas mis amistades que eran malas, las dejé atrás. Yo logré un empleo, un trabajo, cambié en la casa, volví hasta habitar con mis papás. Y Dios fue tan misericordioso conmigo que yo solo estaba un mes en la iglesia. Y un mes atrás mi pensamiento, como dije, era matar, robar y destruir. Ahora con el Espíritu Santo, en lugar de matar, yo quería salvar vidas. Y en lugar de destruir, yo quería reconstruir. Pero yo continué con el deseo de robar. Y robarle almas al infierno. Y la primera alma que quería era la de mi primo, que yo lo llevé al crimen. Y fue cuando pasó y detrás de mí y un determinado día llegó y yo estaba fumando en la calle, durmiendo allá, tirado, cuando me despertó y yo me espanté incluso. Y él me dijo, en aquel día yo lo vi, me habló de Jesús y... Y sí, yo recuerdo también que te dije, ¿te acuerdas que te dije? Oye, el diablo está usando tu cuerpo ahí, el diablo está fumando a través de ti. ¿Estás viendo ese cigarro que estás fumando? Es el diablo que está fumando a través de ti, ¿te acuerdas? Sí, y yo hasta le dije, deja de esas ideas. A mí no me gustaba aquello, pero realmente fue algo que me ayudó, pastor, Y yo acepté esa invitación y fui. Y fue a través también de una reunión, una palabra que hasta la que comentó, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. O sea que la misma palabra tuvo efecto en el corazón de los dos, en la mente de los dos. Sí, así es. El otro día ya busqué bautizarme en las aguas y entendí la importancia del Espíritu Santo, ¿no? Que Él era quien iba a venir para dirigirnos y guiarnos y darnos los pensamientos del Señor Jesús. Y fue en un determinado día, un día de Pentecostés, que yo recibí el Espíritu Santo y aquel momento fue maravilloso, una paz, la fuerza y de ahí en adelante aquella paz momentánea que tiene en el mundo no fue solo momentánea, esa paz yo la llevo en mi interior hasta hoy. Y hoy nosotros estamos a la disposición de Dios para servir a Dios en el altar, ganando almas. Hoy nosotros tenemos paz de verdad.
Nosotros sabemos que no necesitamos de nada de este mundo, solamente al Señor Jesús. Y cuando la persona ella se entrega al 100% a Dios, Él también se vuelve 100% a una. Un día nosotros fuimos socios en el crimen y hoy somos socios sirviendo a Dios. Graças a Deus. Isso é lindo porque vê uma coisa que ele comenta, que ele descia para a mamá mientras ele estava preso. Mamá, eu sou ladrão. Eu sou um criminal. Eu não vou a cambiar. Se não quer, nem vengas a ver-me. E a mamá de ele, com a mente de Deus, com os pensamentos de Deus, ela dizia, um dia tu vas a despertar com tu mente cambiada. Isso é o poder da fé, da persona que não se deixa influenciar por lo que outros digam ou pensem. As pessoas elas tardam em ver a obra de Deus em suas vidas, porque elas tardam em entender como Deus pensa. E elas continuam trazendo suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. Aquilo que foi plantado em elas, desde que elas eram criaturas. A vezes a pessoa vai escutando uma coisa tantas vezes, que ela aceita aquela mentira como se fosse a verdade. E esse é o grande problema. Quanto tempo você crê que Deus necessita para cambiar a sua vida? Quanto tempo? Quanto tempo você crê? Ele pode ser isso, mas ele depende de que nós outros permitamos que ele trabalhe aqui dentro, em nossos pensamentos, que nós outros cambiemos nossa maneira de pensar e de actuar. Eu estava viernes falando com as pessoas aqui, um versículo que está em Romanos, no capítulo 12 de Romanos, que Deus, através do apóstolo Pablo, ele diz assim, coloque para mim em pantalla, por favor, leia aí, despacio, não os adapteis, não os adapteis a este mundo, porque o grande problema é que as pessoas se adaptam. O ser humano tem facilidade de adaptação, é natureza humana, ele se adapta. Deus criou o ser humano com certos dones, como por exemplo, adaptar-se a climas, a lugares, a culturas. Você se adapta, hoje você é mexicano, se amanhã você vai para o Brasil, com o tempo, você se vai adaptar à comida brasileira. E você vai levar a gostar da comida brasileira, como a mim me gusta a mexicana. Mas todo isso requer uma adaptação. E o ser humano tem essa facilidade. Se você vai para um lugar que é muito caloroso, ao princípio você se vai sentir, mas depois você se adapta. Se você vai para um lugar muito frio, se você vai para Canadá, ao começo, você não vai querer nem sair da casa, de tão frio, mas depois, você se adapta, porque isso é bueno para o ser humano. Mas o problema é quando a pessoa se adapta a ideias e pensamentos que foram plantados em ela. Esse é o problema. E quando Pablo digo, não os adapteis a este mundo, ele estava dizendo, não se adaptem às ideias desse mundo, aos pensamentos desse mundo, a lo que este mundo lhe disse. Você não se pode adaptar à ideia, pobre nasciste, pobre te vas a morir. Você
Você não se pode adaptar a essa ideia. Você não se pode adaptar à ideia porque você teve uma desilusão amorosa, a ideia de que melhor solo que mal acompanhado. Você não se pode adaptar a essa ideia. Você não se pode adaptar à ideia de que, bueno, minha mamá, minha abuela, minha bisabuela foi diabética, minha abuela foi, minha mamá foi e eu sou. Você não se pode adaptar a isso. Você não pode adaptar-se a uma coisa que lhe está danhando. Porque se você se adapta, você anula a fé. Você anula a fé. A única coisa que produz o câmbio é a fé. E a Bíblia afirma que sem fé é impossível. Não há como agradar a Deus se eu não uso a fé. E a fé me hace rebelar-me ou indignar-me em contra situações, problemas, condições. A fé hace isso dentro de mim. Mas se eu me adapto, então a fé queda estancada. Imagine-se se essa madre se adaptara à ideia de que seu filho era um ladrão, de que seu filho era um criminal. Qual seria o fim do muchacho? Qual seria o fim dele? Muerto. Se ela se adaptara, se ela aceptara o que ele mesmo lhe dizia: eu não vou a cambiar. Então vocês entendam que para que o Espírito Santo ele haga a obra em sua vida, você tem que permitir que seus pensamentos sejam cambiados por os pensamentos de Deus. Por isso que Pablo ele sigue dizendo que nós outros não devemos adaptar-nos a este mundo, sino transformá-los mediante a renovação de quê? E como que eu renovo minha mente? Como? Como que eu renovo minha mente? Com isso aqui, ó. Com isso aqui. Quando você começa a introduzir essa palavra em sua cabeça, sua mentalidade começa a cambiar. Você deixa de ser uma pessoa conformista, resignada. Você deixa de ser uma pessoa que aceita as coisas como destino, como cruz, como que essa é a vontade de Deus. Você vê que às vezes a pessoa empieza a lutar por algo, e ela luta, pero como ela vê que as coisas não cambiam, então ella, o que ela faz? Se adapta. Ella se adapta. Ela luta, por exemplo, por el matrimônio, para que o marido deixe de beber. Ela luta, ela conversa com ele, ela peleia, ameaça a ir-se de la casa, enfim, ela hace de todo. Ele não cambia. Então o que ela faz? Se adapta. Ela se acostumbra a viver com o borracho. Ela se acostumbra. Mas quando minha mente cambia, então se eu já não me adapto, eu vou seguir lutando até que as coisas cambiem, porque eu não luto com a força de meu braço, eu luto com a fé no Senhor Jesus Cristo. Não sei se me hago entender. A Bíblia, por exemplo, habla que quando Israel recebeu de Deus a promessa de la tierra prometida, eles foram contra a cidade, ou contra a terra, os habitantes da terra prometida, e Josué, ele foi vencendo todas as cidades, e foi conquistando todo, conquistando. Pero chegou um lugar que eles não conseguiram conquistar, que era justamente Jerusalém. Não conseguiram, porque naquela cidade habitavam os jebuseus. Coloca aí o versículo, por favor, de Josué. Disse aí: mas os jebuseus
habitantes de Jerusalém, los hijos de Judá que não pudieron. Portanto, los jebuseus habitam hasta hoy em Jerusalém com os hijos de Judá. Então, como eles não conseguiram vencer os jebuseus, que foi o que eles fizeram? Se adaptaram a eles. Essa é a velha história. Não pode vencer, únete. Então, eles simplesmente permitiram que os jebuseus permanecessem ali, em meio de eles. Porque não houve valiente que dijera não, se nós conquistamos e Deus prometeu. Se Deus prometeu, Deus cumpre ou não. Mas se a persona se deixa vencer por ideias equivocadas, ela já não luta, ela se adapta, como eles se adaptaram aos jebuseus. E os jebuseus quedaram aí. Eles conquistaram todo Israel, todo. Se você vê o mapa, eles conquistaram todo, mas não conseguiram conquistar o centro de Israel. Porque Jerusalém está justamente no centro de Israel. Em outras palavras, era o coração da terra prometida. E eles não conseguiram. Eles não lograram. Mas por que não lograram? Porque desistiram. Porque combateram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, viram que não dava, entre comillas, para vencer, simplesmente desistiram. Mas era uma promessa. Há muitas pessoas que elas estão convivendo com os rebuseus. Ela tem um rebuseu em la vida de Édia, que ela se adaptou a ele, ela se acostumbrou a ele, mas é uma promessa de Deus que ela tem que vencê-lo. Como falamos ahorita, a enfermidade é uma promessa. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Amém? Quantos creem nisso? Não. Porque quando eu creio, eu vou lutar até que essa promessa se cumpra. Eu não me vou adaptar. Mas como eu vou lutando, e eu vejo, eu simplesmente, deixa-lo. E se eu lo derro, Deus disse, ok. Se tu fuiste hasta aqui eu vou. Se eu me adapto a viver uma vida mísera, listo. É um rebuseu. Mas eu tenho a promessa de la vida abundante. A promessa está hecha. O Senhor quer que você tenha uma vida plena. Amém, gente? Mas se eu me adapto a esse rebuseu vai quedar aí. E eu vou estar na igreja 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E ele vai permanecer aí. Por quê? Porque eu não o expulsei de aí. Porque eu não me levantei contra isso. Porque eu simplesmente o aceitei. Me adaptei a ele. Me ajustei a ele. Assim são os problemas. Então, eles se adaptaram aos jebuseus. E aqueles jebuseus foram crescendo em meio de eles. E depois começaram a ser problemas. Eles começaram a ser um problema para Israel. Hasta que se levantou um homem. Quase 400 anos depois. Imagine-se. Mira quanto tempo se passou. E nadie tomava uma atitude, sendo que a promessa estava hecha. A terra pertencia a Israel. Mas eles se deixaram. Deus hizo promessas para ustedes. Essas promessas que estão aqui são para nós outros. Mas se você se adapta a sua condição, vai quedar só no papel. Você vai ler, que bonito, que lindo. Mas você não vai viver. O Senhor é meu pastor. Mas será que não está faltando?
Talvez está faltando dinheiro, está faltando paz, está faltando trabalho, está faltando um matrimônio, e o pior, está faltando o Espírito Santo, porque você aún não foi bautizado com o Espírito Santo, mas está aí escrito. Mas por que então que eu não recebi? Porque não vai acontecer automaticamente. Isso depende de um acto de fé. Amém, gente? Me está compreendendo? Tanto que os jebuseus permaneceram em Jerusalém por quase 400 anos. Hasta que um homem chamado David, ele disse, não, o que Deus prometeu, Deus cumpre. Disse assim, el rei e seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus, os habitantes de la terra. E estes dijeron a Davi, mira o que eles dijeron. Vê como eles se volveram muito altaneiros, muito engreídos. Vê como eles se volveram engreídos. Não vai entrar aqui um corro a os cegos e os corros. Ou seja, eles estavam tão engreídos que disseram assim, os cegos de nossa cidade e os corros te van a sacar de aqui. Só que eles se meteram com o homem errado. Porque Davi era o homem conforme o coração de quem? Então ele tinha a mente de Deus. E como ele tinha a mente de Deus, ele não ia aceitar isso. Ele não ia permitir que aquela situação seguira. Então, já no verso seguinte, disse assim, no obstante, Davi conquistou a fortaleza de Sião, es decir, a cidade de Davi. Ou seja, esse lugar que estava já, que os jebuseus não queriam deixá-lo, era o Monte Sião, que para Deus é o coração de Israel. Era o lugar que Deus havia designado para que aí se construyera seu santo templo. Que aí foi o centro espiritual de Israel. E o diabo sabia disso. E por isso que o diabo usou esses jebuseus para que eles permanecessem ali, humilhando e avergonçando Israel. Hasta que eles se encontraram com um homem que tinha um espírito diferente. Um homem que sobre ele estava o Espírito de Deus. Amém, gente? Porque quando a pessoa tem sobre ela o Espírito de Deus, ela não vai aceitar as imposições do diabo. Ela não vai aceitar a humilhação, ela não vai aceitar um fracasso. Ao fim e ao cabo, eu represento o Senhor. Eu tenho que representá-lo. Amém, gente? Se a sua família tem que ver Jesus em sua vida, seus filhos têm que ver Jesus em sua vida, aqueles que lhe rodeiam têm que ver Jesus em sua vida. Mas como eles verão se eu me adapto? Se o rebuseu me disse, não vou a salir, e você disse, bueno, ni modo, quédate aí, nos ajustamos. Imagine-se, você compra um terreno, invadem seu terreno, e dizem assim, não vamos a salir de aqui. E você lhe disse, ok, não é problema, quédate aí, eu vou construindo aqui ao lado, aqui, e a melhor parte é tu ter aquela quedas, não é problema, para que não tenhamos problemas. Vamos a ter um problema. Porque quando você está tomado por ele Espírito de Deus, então você não vai permitir que uma condição imposta por el diabo permaneça em sua vida. De pronto você é uma mamá que tem o problema que a senhora tinha com o filho. Você está sofrendo o mesmo que ella e você já está cansada. Você é uma esposa que já está cansada de lutar por seu matrimônio. E você está aí pensando em fazer a carta de divórcio. Vamos divorciar-nos. Ou já estão em trâmites de divórcio.
ou já estão vivendo separados, mas você está permitindo um rebuseu dentro de sua casa. Você está permitindo esse rebuseu aí. E ele não vai sair de aí por las buenas. Ele só vai sair quando você use o que Deus lhe deu, sua fé. Me estão compreendendo, sim ou não? Só quando você pratique a fé, quando você cambia essa ideia, eu vou salvar minha família, eu vou salvar meu matrimônio, eu vou sair dessa miséria, eu vou reconstruir meu hogar. Você tem que determinar isso, porque se você não faz isso, o rebuseu vai quedar. Quedaram 400 anos aí em Israel, sem que nadie los echara, hasta que se encontraram com Davi, aquele mesmo chiquito que enfrentou ao gigante Goliat. Foi ele mesmo Davi, aquele mesmo Davi que não se rendia, que não se entregava. E aí a Bíblia disse que Davi se engrandecia cada vez mais. Por quê? Ou seja, ele não vencia porque ele era um superstar. Ele vencia porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Esse Deus quer estar com você também. Esse Deus quer estar dentro de você. Amém, gente? A pergunta que eu lhe hago é: qual promessa de Deus que não se cumpriu em sua vida? E se não se cumpriu, que é o que você hará ao respeito? Você simplesmente vai dizer, bueno, pues não foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus. E você simplesmente a entrega. Você permite que o rebuseu esteja aí. E o rebuseu não vai sair, hein? Não pensa que ele vai sair, por favor, se és tão amável. Ele não vai ser. Eles quedaram 400 anos plantados aí, hasta que encontraram um tipo que tinha a mente de Deus, um tipo que tinha o mesmo coração de Deus, um tipo que estava lleno da presença de Deus. O Senhor de los exércitos estava com ele. E porque o Senhor de los exércitos estava com ele, ele ia sendo engrandecido cada vez mais. Nossa vida não pode mermar, nossa vida tem que avançar. Nossa vida com Cristo tem que avançar. Nossa vida com Cristo tem que florescer. Nossa vida com Cristo tem que progressar. Amém, gente? Não acerte o mais ou menos. Ele não é um Deus de mais ou menos. Com ele é sim ou não. É todo ou nada. Com ele não é mais ou menos. E ele quer que nós outros tenhamos essa mesma fé, essa mesma visão. Se você começa a pensar dessa maneira e começa a pedir, Espírito Santo, entra em mim, sê comigo como tu fuiste com ele, você vai começar a vencer todos os rebuseus que estão plantados dentro de sua vida, dentro de sua casa. Amém, gente? Me está compreendendo? Por isso que na igreja, nós outros sempre estamos fazendo propósitos de fé. Por que você crê que na igreja há propósitos de fé? Para quê? Para despertar a fé. Por exemplo, viernes a hora, nós outros vamos fazer um evento mundial, que será a quebra de maldição hereditária. Há pessoas que têm maldições que lá acompanham, desde os bisabuelos, desde o tatarabuelo, todo mundo na família sofreu com o mesmo. E a pessoa simplesmente aceitou isso como destino. Mas nós outros vamos quebrar essa maldição. Se você diz, bispo, de ouvir que a história se repite comigo, o que aconteceu com minha mamá, aconteceu com meus abuelos, aconteceu com meus irmãos, está passando comigo o mesmo. É a mesma história, os mesmos males. Você tem que tomar posição, porque se você não faz nada, o rebuseu vai quedar aí. Por isso que a igreja faz essas coisas. Estamos agora vivendo nos últimos dias de la hogueira santa para el monte Sião, justamente para esse lugar que Davi conquistou. Por que la hogueira santa? Para que é la hogueira santa? Exatamente para que as pessoas venham expulsar
os rebuseus que estão dentro da Édia, que estão na vida da Édia, para que ela use a fé, para que ela não se resigne a uma imposição ou a uma condição que o próprio Satanás impuso, que não é a vontade de Deus. Então, a campanha é para isso, é para despertar minha fé, é para que eu venha para o altar. Sião representa hoje o altar. É o lugar onde eu me rindo a Deus, onde eu lhe entrego a Ele toda a minha vida, onde eu decido cambiar minha vida. Então, eu venho para o altar. O altar é esse lugar. E por isso que há essas campanhas, para despertar essa fé, para que eu venha para o altar. Mas o rebuseu, ele não quer que você venha para o altar. O rebuseu, ele quer que você haga o que o povo hizo por muitos anos. Que você se adapte. Dentro da igreja, com Cristo, mas com uma vida infeliz. Com uma vida fracassada. Mas eu tenho a Jesus, eu creio em Jesus, mas na vida fracassada. O rebuseu está aí. O rebuseu permanece aí. Ele não quer que você venha para o altar. Ele não quer que você entre em Sião. Ele não queria que Davi entrasse em Sião. Porque ele sabia o que aconteceria. Então, não se deixe controlar, não se deixe dominar por ideias, pensamentos que lhe foram plantados. Não deixe que o diabo dicte o que você pode e o que você não pode. Não permita isso. Guie-se por lo que está escrito. O que está escrito tem que acontecer. O que está prometido tem que ser uma verdade em minha vida. Amém, gente? Compreenderam? Sim ou não? Eu vou a orar por você que de pronto disse, seu bispo, eu reconozco que eu me adaptei a muitas coisas. Incluso me adaptei a não ter o Espírito Santo. Eu estou na igreja, o bispo, anos, e não foi bautizado com o Espírito Santo hasta hoje. Hasta hoje eu não tenho o Espírito Santo. E eu vejo que outras pessoas já lo têm e eu não tenho. Então, você tem que... Não, é promessa. Ele prometeu que derramaria seu Espírito sobre toda carne. E eu? E eu o quê? Não, eu quero essa promessa. Então, se eu me posiciono, eu vou para o altar e vou rendir-lhe a Ele toda a minha vida, como o muchacho digo, que quando ele subiu no altar para entregar o sacrifício de ele digo a Jesus, Senhor, eu não posso barrar sem tu Espírito, porque se eu não tenho tu Espírito, eu me vou a desviar, se eu não tenho tu Espírito, eu me vou a perder. E talvez você esteja uma pessoa que está aqui hoje, e você se apartou, está regressando, e aí você tem que pensar, por que eu me apartei? Foi por um problema? Foi por uma decepção? Foi por um mal-entendido? Foi por uma situação que você vivenciou, seja dentro ou fora da igreja? Foi um pecado? Que foi o que lhe distanciou? Pode haver 1000 motivos, mas o principal é que você não tem o Espírito Santo. Porque se você tuviera, você nunca se hubiera apartado. Pero não é tarde, porque você está aqui. E se você está aqui, é porque Ele quer entrar em você. E você vindo justamente hoje, para quê? Para que você expulse esse rebuseu de sua vida nesta manhã. Amém? Quantos têm um rebuseu que necessita ser expulsado? Póngase de pé em seu lugar, então. E nós outros vamos a orar. Amém? Graças a Deus. Coloque a mão em seu coração, por favor. Cierre os olhos. Vamos falar com Deus agora. He oído solo hablar de tu poder. Quanto tempo eu te sirvo, Cuánto tiempo yo te sirvo, sem poder te conhecer. sin poder te conocer. Esse Deus desconhecido, Este Dios desconocido, de quem tanto escuto falar, de quien tanto escucho hablar. Ele derribou muralhas. Él derribó murallas. Esse Deus abriu o mar. Ese Dios abrió el mar.
E de que me sirve agora? ¿Y de qué me sirve ahora? Com mis lábios adorar. Con mis labios adorar. Se minha vida, ó Senhor, Si mi vida, oh Señor, não te glorifica. no te glorifica. Sé que el tiempo no cambió. Sé que el tiempo no cambió. La fuerza de tu poder. La fuerza de tu poder. Deus, eu sei que eres grande. Dios, yo sé que eres grande. Diga-lhe, e te vine a conhecer. Y te vine a conocer. Diga-lhe, te quero conhecer. Te quero conhecer. Transforma, ó Deus. Transforma, oh Dios, mi vida. Haz que mis ojos vean Haz que mis ojos vean lo que não vieram nunca. lo que no vieron nunca. Não quero informação. No quiero información. Materializa-te Materialízate em mim, ó Deus. Quem não conhece, Quien no conoce a Dios desiste na batalha. desiste en la batalla. Mas quem conhece, vá adelante. Mas quien conoce va adelante, pues él nunca falla. Quem conhece ao Senhor, Quien conoce al Señor, seguro será sempre vencedor. seguro será siempre un vencedor. Diga-lhe, te quero conhecer. Te quero conhecer. Transforma, oh Dios, mi vida. Haz que mis ojos vean lo que não vieram nunca. Não quero informação. Materialízate en mí, oh Dios. Quem não conhece, Quien no conoce a Dios desiste na batalha. desiste en la batalla. Mas quem conhece, vá adelante, pois ele nunca falha. Quem conhece ao Senhor, seguro. Seguro será siempre un vencedor. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, mientras la persona não te conozca, ella seguirá sendo controlada e dominada por las ideias que foram plantadas em ella. E há pessoas aqui, Senhor, que traem muitas marcas, muitas ideias erradas. Pessoas que se adaptaram a uma situação, a uma condição, porque a ella lhe dijeron que não havia salida. E normalmente uno busca conselhos em pessoas que fracassaram. És la mulher que vai falar com uma amiga do problema do matrimônio, e a amiga é divorciada e lhe disse: melhor sepárate, porque os homens são todos iguais. E ella começa a deixar essa ideia dominá-la. Há pessoas, Senhor, que por tantas palavras negativas que ela escutou, ella se resignou, ella se conformou a viver uma vida infeliz. Ó Espírito Santo, solamente o Senhor tem poder para arrancar esse rebuseu que está em el centro do coração de ella. Esse rebuseu que está aí, assim como estava em Jerusalém, que era o centro de Israel. Muitas vezes há um rebuseu dentro do coração da persona, que lá se viver, ó Deus, entregada, resignada, infeliz, pensando hasta que és tu voluntad. Mas eu quero, Espírito Santo, que tu vengas nesta manhã com tu grande poder para transformar o interior dessas pessoas, para remover desse coração, Espírito Santo, todas essas ideias equivocadas, todos esses sentimentos errados, todos esses pensamentos
que han sido plantados. Espírito Santo, en el nombre del Señor Jesús, venga sobre tu pueblo en este momento. Espírito Santo, venga para transformar essas pessoas e dar-lhes, ó Deus, essa fortaleza interior, a mesma fortaleza que Davi tinha, porque aunque os jebuseus haviam dito que ele não entraria, ele entrou, porque ele estava decidido a entrar, porque dentro dele estava tu poder, tu presença, e o Senhor dos exércitos era com ele. E eu quero que tu seas com essa pessoa também, Espírito Santo. Entra neste coração e remueva desse coração todos os medos, todas as suas dúvidas, todos os seus temores, seus complexos de inferioridade. Remueva desse coração todo esse espírito de derrota. Senhor Espírito Santo, vem com tu poder, vem com tu fogo, Espírito Santo, e transforma essa criatura. Ó Espírito Santo, meu Senhor, eu me hago recordar quando o Senhor Jesus, ele ascendeu, e antes de ascender, ele disse a seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, hasta que de lo alto recebam poder. E digo: recebereis poder quando venga sobre vosotros o Espírito Santo, e me sereis testigos. Oh, meu Senhor, essa promessa continua vigente para os dias de hoje. Eu quero que tu Espírito, ele descenda sobre essas pessoas, como naquele dia que transformou homens comuns, homens débiles, homens que eram llenos de imperfeições, mas quando o Senhor entrou, aqueles homens se converteram em um exército. Jesus, vem Espírito de Deus e haga o mesmo com essa pessoa que está aqui. Essa pessoa, Jesus, que já tropeçou tantas vezes, e ela já não quer mais seguir nesse caminho errado. Ela quer, Jesus, ela quer entregar-te toda a vida em tu altar, toda a vida, toda a vida. Hable com ele aí agora, hable com ele. Hable com ele e entrega-lhe toda a sua vida em el altar. Entrega-lhe, dê a ele toda a sua vida. Haga sua oração sincera. Quanto mais te conozco, mi Senhor, me envuelvo más y más en tu amor, me acerco con temor a tu altar. casi te puedo tocar. Casi te puedo tocar. Toda mi vida yo entrego en tu altar. Toda mi vida yo entrego en tu altar. Todo lo que me podría exaltar. Todo lo que me podría exaltar. Yo acepto el compromiso de amarte y vivir por mi fe. Y vivir por mi fe. Porque hoy he conocido tu poder. Porque hoy he conocido tu poder. Sé que tus manos me podrán sostener. Una cosa necesito recibir. Una cosa necesito recibir. Tu espírito em mim vivir. Tu espírito em mim vivir. Levante suas manos a Ele, diga-lhe isso a Ele: Senhor, eu quero receber tu espírito em mim viver.
Eu necessito receber tu Espírito. Eu quero que Ele venha sobre mim. Eu sei que não mereço, eu sei que tenho muitos erros, não sou perfeito, nunca fui, mas eu quero tu Espírito em me viver. Dá-me tu Espírito, Jesus. Tu prometiste que derramaria tu Espírito sobre toda a carne. Então, se eu quero tu Espírito nesta manhã, hable com Ele. Hable com Ele e diga: Senhor, eu não posso sair de aqui sem tu Espírito, porque se eu salgo de aqui sem tu Espírito, eu saldré sendo a mesma persona, eu saldré sendo as mesmas coisas, eu seguirei nos mesmos erros, e eu não quero mais. Diga-se-lo, porque Ele está escutando. Hable com Ele. Ningún mal nocturno me envolverá, y el enemigo no me tocará. Como sacerdote subo en este altar, consagrando a ti mi ser. Toda minha vida eu entrego em tu altar. Toda mi vida yo entrego en tu altar. Todo lo que me podría exaltar. Todo lo que me podría exaltar. Eu aceito o compromisso de amarte. Yo acepto el compromiso de amarte. E viver por mi fé. Y vivir por mi fe. Porque hoje é conhecido tu poder. Porque hoy he conocido tu poder. Sé que tu mano me podrá sostener. Sé que tu mano me podrá sostener. Una cosa necesito. Una cosa necesito recibir. Tu Espírito em me viver. Tu Espírito en mi vivir. Oh Espírito Santo. Então vem e toma possessão deste jovem, deste homem, dessa jovem, desta mulher, deste senhor, desta senhora, porque Espírito Santo, lá promessas para todos. Oh, meu Senhor, transforma essas pessoas, transforma-las. Nós não podemos, Senhor Jesus, nós não podemos fazê-las entender. Isso é uma obra tua, Espírito Santo. Então, se eu lhe pido, em nome de Jesus, vem, Santo Espírito, vem e llena essas pessoas de ti agora. Se você quer ser lleno de seu Espírito Santo, hable com Ele, diga-lhe a Ele para que Ele lhe llene, para que Ele lhe transforme. Isso, hable com Ele. Rasgue-lhe o coração. Rasgue-lhe o coração para Ele. Seja sincero com Ele. Hable com Ele, minha amiga, meu amigo. Ele quer ser com você como Ele foi com Davi. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer cambiar-lhe. Mas Ele necessita que você se entregue em seu altar. Entregue-se no altar, entregue-se. Oh Espírito de Deus, vem. Vem Espírito Santo, vem. Vem com esse fogo para consumir nossos temores, nossos medos, nossas debilidades, para remover, Espírito Santo, toda soberba, todo orgulho, toda vanidade, para quitar, Espírito Santo, todo o que impede tua obra de ser completa. Vem, Espírito Santo, sobre tu povo agora. Aleluia, aleluia. Hable com Ele. Yo adoraré al Señor de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré al
al Señor de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Espírito, Espírito, que bajas como el fuego, que bajas como el fuego, vem como em Pentecostés ven como en Pentecostés e llena-me de gozo, e llena-me de gozo. Eu navegarei en el océano del Espírito. en el océano del Espíritu, E allí adorarei y allí adoraré ao Deus de mi amor. al Dios de mi amor. Eu navegarei en el océano del Espírito. En el océano del Espíritu, E allí adorarei y allí adoraré ao Deus que me salvou. al Dios que me salvó. Levanta su rostro e chama-lo com força, Espírito, 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 que bajas como el fuego, que bajas como el fuego. Vem como em Pentecostés, vem como em Pentecostés, e llena-me de gozo, e llena-me de gozo. Espírito, Espírito, que bajas como el fuego, Que bajas como el fuego, Santo, vem, aleluia. ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Ó Espírito Santo, inunda essa persona agora. Hazla escuchar tu voz. Que ela escute tu voz. Que lhe diga: tu eres minha hija, meu hijo. Agora não estás mais solo. Agora estarei contigo, aleluia. Ó Espírito Santo, vem. Vem, Santo Espírito. E muévete entre essas pessoas. Bautiza, Espírito Santo, agora. Bautiza. Bautiza, Jesus. Que esse fogo santo descenda sobre essas pessoas agora. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Recebam o Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo aí agora. Aleluia. Oh, meu Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Diga-lhe a Ele quantos te lo adoram, quantos te lo querem. Diga-lhe a Ele. Nada vale se não te tenho a ti. Tu palabra me basta. Sem ti não sei aonde ir. Sin ti no sé a dónde ir. Sem tu presença nada importa. Sin tu presencia nada importa. De que me sirve que eu ganhe o mundo inteiro ¿De qué me sirve que yo gane el mundo e entero? que minha alma se perda sem ti? Y que mi alma se
pierda sin ti, Señor. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros y olvidarme de aquel que me amó? Si no te tengo a ti, no tengo nada. Nada yo seré sin ti, Jesús. Solo tu palabra es lo que basta. Yo te llevaré. Yo te llevaré, oh mi Señor. Si no te tengo a ti, Si no te tengo a ti, no tengo nada. nada yo seré. Nada yo seré sin ti, Jesús. Solo tu palavra. Solo tu palabra es lo que basta. Yo te llevaré. Yo te llevaré, oh mi Señor. E que a vida de Edia, Senhor, te venga a reflejar, te venga a llevar. Assim como vimos no testemunho do muchacho que, como ele disse hoje, ele é um ladrão de almas. O sea, hoje ele está servindo a teus propósitos. Que assim também aconteça com essa persona. Que ela sirva a teus propósitos. Que a vida de Edia, Jesus, venga mostrar-te para que ela possa salvar a seus filhos, a sua pareja, a seus padres, a seus hermanos, a seus amigos. Que a vida dessa persona te venga glorificar, Senhor. Eu bendigo todas essas pessoas. Sejam todos bendecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E os que creem, digam amém. Digam graças a Deus.